Fala pessoal, aqui quem fala é o Matheus do Fogostats. Eu tô aqui nesse vídeo para falar sobre uma grande joia paraguaia que o Botafogo tá trazendo, Matias Segovia, ponta direita, canhotinho e com muita qualidade técnica. Ele é o camisa 10 da seleção paraguaia sub-20 e se destacou bastante no Sul-Americano que aconteceu agora nesse início de 2023. Mas antes de eu falar sobre as características principais desse jogador, estatísticas e até mapa de calor, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal do Fogostats, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e deixar o like nesse vídeo. Assim o YouTube entende que você curte o meu conteúdo e vai recomendá-lo para outros botafoguenses ou pessoas em geral que curtem também futebol, assim como todos nós. Tá bom, gente? Conto com essa moral de vocês e vamos para o nosso assunto de hoje, que é o Segovia. Bom, agora falando sobre o posicionamento e os mapas de calor do Matias Segovia, eu trago aqui os mapas de 2022 e 2023. Em 2022, a gente consegue notar como é um jogador que jogou bastante pela extremidade do campo e com uma característica totalmente de ponta invertido. Gosta de jogar pela extremidade, mas busca também essas zonas interiores do campo. Então, essa zona amarela, a zona mais avermelhada, ela vai se aproximando do círculo central. Então, indica bastante qual é a função dele nesse sistema do 4-4-2 do Guarani. Mas ao mesmo tempo que ele é um ponto invertido e gosta de jogar por dentro, ele também não deixa de buscar essas jogadas de linha de fundo. Então, vocês podem notar, principalmente no mapa de 2022, como ele se aproxima do escanteio, como ele busca entrar na zona da grande área adversária por esse lado do campo. Ele gosta desse enfrentamento contra o lateral adversário. Então, ele vai fazer isso não só nessas zonas interiores, mas também pelo lado do campo. Então, a extremidade, ali ele domina muito as dinâmicas que acontecem por aquele lado direito. E no mapa de 2023 ele está um pouco mais claro, porque o jogador fez poucas partidas, a temporada acabou de começar, mas as dinâmicas continuam sendo muito parecidas. Uma tendência a jogar por dentro, mas ao mesmo tempo aquela zona ali mais verde, bem próxima ao escanteio. Então é isso, é um jogador que é acostumado a jogar num 4-4-2, é um sistema que o Luiz Castro utiliza bastante, principalmente quando o Eduardo está em campo. Então ele fica bem próximo ao Tiquinho e o ponta direita vai ser o cara que vai compor essa segunda linha de 4. Então o Matias Segovia eu acho que vai até pegar rápido esse sistema de jogo do Luiz Castro. A questão da adaptação fica mais por questão da linguagem, a questão também de se adaptar ao futebol brasileiro, que é totalmente diferente do paraguaio e no nível técnico bem acima, mas é um atleta que esbanja a sua qualidade técnica e em termos posicionais também tem um entendimento bastante interessante. Mas é isso, esse é o mapa de calor e as movimentações que o Matias Segovia basicamente faz nas suas temporadas como profissional. Agora chegou a parte que muita gente gosta, eu não julgo porque eu também, e são as estatísticas do Matias Segovia. Em 2023 ele fez 6 jogos, sendo 5 como titular e deu uma assistência, não fez nenhum golzinho. É um jogador ainda que precisa melhorar um pouco nessa parte de participar diretamente dos gols no profissional, mas isso é uma coisa que é consequência do desenvolvimento do atleta. Então ele já é um jogador que tem um impacto bastante interessante no setor criativo da equipe, a gente vai ver isso nesses dados mais avançados do Segovia. Em 2022 ele fez 31 jogos, sendo 20 como titular, marcou 2 gols e fez 3 assistências. Agora a gente passando para o lado direito da nossa telinha, são os dados mais avançados desse jogador, em gols, como eu disse, ele não participou em 2023, são dados apenas de 2023, tá? Em finalizações não tem uma média alta para um ponta, mas também está ali na média, entre 1 e 2 finalizações a cada 90 minutos. Em toques na área por 90 minutos, aí sim, ele está um pouco mais acima da média. O próprio Jefinho era um jogador que pisava bastante na grande área adversária, mas ele não chegava nem a 3 toques na grande área por 90 minutos. Então isso mostra como o Segovia realmente tem uma média um pouco mais elevada. Em assistências por 90 minutos também está ali na média, 0,18. Em passe-chave, 0,71 por 90 minutos. Aí é uma média bem interessante, porque passes-chaves eles são diferentes de assistências para finalizações ou passes decisivos, que é um termo que o SofaScore utiliza, por exemplo. O que é o passe decisivo, por exemplo? É um passe apenas para finalização. Então, se eu der um passe do meio de campo e o meu companheiro finalizar do meio de campo, já é considerado um passe decisivo, um passe para finalização. Agora, o que significa o passe-chave? É um passe que, de fato, cria uma oportunidade de gol. Então, é muito interessante ver como essa média dele é de quase 1 por 90 minutos, ou seja, ele cria uma oportunidade de gol, pelo menos, ele cria quase uma oportunidade de gol, na verdade, por 90 minutos em média, E em passes para o terço final também está numa média bem interessante, está numa média acima do Jefinho, que é o jogador que eu vou fazer a comparação no quadro mais para frente. Em passes certos tem um aproveitamento bom também para pontas. Pontas normalmente não têm aproveitamento acima de 80%,
né, ficam ali entre 75 ou um pouco mais, um pouco menos. Então 79, quase chegando a 80, é um aproveitamento bem interessante do ponta direito. Em dribles por 90 minutos, aí é onde ele se destaca bastante, né? A gente consegue notar como ele tem uma média altíssima. Pontas normalmente são os responsáveis pela parte de drible, né, das suas equipes, mas normalmente ali as médias ficam entre 2, 3 por 90 minutos. O Jefinho, que era um extraterrestre, vocês vão ver qual era a média dele na temporada pelo Botafogo, mas só pelo fato do Segovia se aproximar um pouquinho disso aí já mostra bastante como ele tem muita competência, e é importante também citar como ele é 3 anos mais jovem do que o Jefinho. Então essa questão da adaptação ao profissional, ele ainda está passando por essa fase, né? Então é necessário também paciência com o jogador, mas já é muito interessante notar como ele tem esse ímpeto no contra um. Você vê a todo momento o Segovia não fugindo desse duelo, né, desse enfrentamento, então isso é muito importante. E a porcentagem de sucesso também é algo bem importante da gente citar, que é de 76%. Ou seja, já é um jogador que busca bastante contra um e ainda por cima tem um baita índice de acertos. Então isso mostra realmente como ele é bem acima da média nesse quesito. O índice de perdas está ali no amarelinho porque é algo que não é tão significativo de forma alta, né? Não tem um índice de perdas tão alto assim, mas está ali na zona de alerta. Está passando ainda no sinal amarelo Segovia. Mas isso se deve ao fato também por ele ser um jogador que tem uma média de passes para o terço final mais alta do que outros pontas. Então, se ele tenta mais passes e tenta mais dribles, normalmente ele vai ter um índice de perdas um pouco maior também. Em cruzamentos por 90 minutos, mais um quesito em que ele se destaca. Tem uma média alta de 3,2 por 90 minutos e uma média também boa de aproveitamento, né? Um aproveitamento bom, na verdade, de 39%, 38,9%. Então, realmente bem interessante a forma como o Segovia consegue tanto buscar um contra um com muita qualidade e efetividade, mas também os cruzamentos, ou seja, ele cria situações para ele mesmo, mas também serve bastante os seus companheiros. Bom, agora partindo para a nossa comparação, o nosso comparativo com o Jefinho, atleta muito importante para a gente na questão de dribles e de quebrar linhas, em 2022, eu trago aqui os dados de 2022 até a temporada atual, entre esses dois atletas, Jefinho e o Matias Segovia. E em gols, dá para a gente perceber, tanto em gols quanto assistências, quanto essa média durante todo esse período, o Jefinho foi superior ao Segovia. Então, em participações diretas, realmente é o jogador que tem ali a melhorar um pouco. Em remates, como eu falei, o Segovia tá ali na média, o Jefinho tá até acima, né? Porque o Jefinho também era um dos líderes do Brasileirão em criação de finalizações a partir de dribles. Então, como ele tinha uma média alta de dribles, ele buscava esse drible aliado à finalização, principalmente de fora da área também. Em assistências, né, eu já até citei que o Jefinho está acima do Segovia, mas em passes chaves, que foi algo que eu também destaquei bastante no último quadro, o Segovia está acima da média, ficou acima do Jefinho, então é um jogador que gosta bastante de criar essas oportunidades de gol para os seus companheiros e não só finalizar as chances que ele tem. Em passes para o terço final, como vocês podem notar também, o Segovia tem uma média acima da do Jefinho, né, bem superior inclusive, o Jefinho de 2,5, o Segovia de 4,6, e o aproveitamento se mantém. O Segovia, mesmo tentando mais, ele mantém um aproveitamento bem parecido com o do Jefinho. Agora é aquela questão que eu falei para vocês do drible. Jefinho com uma média de 9,3 dribles por 90 minutos, bem alta para os padrões brasileiros e até do mundo, né? Isso não é normal, não é comum de se ver. E o Segovia, mesmo estando mais baixo, isso não significa que ele seja ruim num contra um, não. Pelo contrário, a média também dele é alta e é acima da média para os extremos. 4,87 por 90 minutos. E um aproveitamento até superior em relação ao do Jefinho, mas como o Jefinho tenta quase o dobro, né? Isso também acaba afetando um pouco o aproveitamento nesse quesito. O índice de perdas do Segovia é um pouco maior em relação ao do Jefinho, porque o Jefinho também tentava menos passes, buscava mais o drible. Então as perdas do Jefinho estão mais relacionadas ao drible em si. As do Segovia não, estão relacionadas tanto aos passes, que acontecem em uma média maior, mas os dribles também, que estão numa média bem acima. Em cruzamentos, como eu citei também no quadro anterior, a média do Segovia é extremamente alta. O Jefinho ele buscava a linha de fundo para tentar um contra um, assim como o Segovia, mas buscava muito para tentar criar oportunidade para ele mesmo, para tentar aquele passe mais rasteiro, mas cruzamento não era algo que a gente via tanto
nesse jogador. No Segovia já é algo bem mais comum. É um atleta com mais características de criador, de fato, né? O Jefinho tinha mais características de um segundo atacante, o Segovia tem mais características de um camisa 10, de um meio ofensivo, ou até desse próprio ponta invertido. Então, em cruzamentos por 90 minutos, ele se destacou não só na média bem alta, mas também no aproveitamento desde 2022 até 2023. Então, em características ali, são jogadores que têm suas diferenças, mas no 1 contra 1 é realmente o forte desses atletas e tem muito a agregar no sistema de jogo do Botafogo. Agora falando sobre as principais características do Segovia, os principais pontos que eu achei interessantes de se ressaltar nesse jogador assistindo a ele em campo são drible, domínio em espaço reduzido, agilidade, quebra de linhas, ultrapassagem e extremidade barra interior. Eu vou começar pelo último porque é mais uma questão posicional. É um jogador que, como eu disse lá naquela parte do mapa de calor, né, ele sente muita tranquilidade de jogar pela extremidade do campo, bem colado à linha lateral, mas também tranquilidade por jogar para jogar nessas zonas interiores, onde o espaço é mais reduzido. E falando em espaço reduzido, o segundo quadrinho é bem interessante porque significa que ele tem um bom domínio em espaço curto, né? Quando o adversário reduz esse espaço, dobra a marcação, até triplica, esse jogador tem muita facilidade e resiliência, né, para sair dessas zonas de pressão adversárias. Então, tanto drible quanto agilidade, também citados aqui nesses quadros, são muito importantes para que ele consiga desempenhar essa característica. Em relação à quebra de linhas, é um atleta que tem um entendimento muito bom desses passes em ruptura e passes em profundidade, também tem aproveitamentos bons, mas também as quebras de linhas com a condução, né? Então ele pode variar dessas duas formas. O passe longo ele ainda precisa refinar um pouco, não só a questão técnica, mas também a decisão de quando fazê-lo, mas também é um ponto a ser destacado nesse atleta. E a ultrapassagem, para finalizar, a ultrapassagem tem muito a ver com a triangulação, né? A forma como ele busca, quando está na extremidade do campo, busca alguém por dentro, né? Sendo esse meia, faz esse diálogo, e a partir do momento que ele aciona esse meia por dentro, ele já faz a ultrapassagem nas costas do lateral. Ele tem muita intensidade, tem muita velocidade para poder fazer isso. Então, é um atleta que gosta de fazer esses movimentos de ultrapassagem, além também de recuar um pouco mais, participar da construção. Então ele tem diversas qualidades ali, características interessantes para você utilizar das mais diversas formas possíveis. Mas é isso, gente. Falando sobre as principais características, estão aí todas que eu acho interessante de se destacar nesse atleta. E agora, caminhando para a reta final do nosso vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like no vídeo se você gostou do conteúdo. Assim o YouTube vai entender que você realmente gostou e vai recomendá-lo para outras pessoas que também gostam do Botafogo ou estão procurando conteúdos sobre futebol, tá bom, gente? Conto muito com essa ajuda de vocês. Se quiser me seguir nas outras redes sociais, Twitter e Instagram, @Fogostats nas duas. E se você quiser receber análises exclusivas, inclusive os vídeos dos jogos completos dos últimos 2 jogos do Matias Segovia, estão no grupo VIP para os assinantes exclusivos do Fogostat. E lá você também recebe números exclusivos, né? Inclusive tabelas que eu faço dos atletas do Botafogo, e ainda a gente tem uma interação lá diária, então é realmente um ambiente ali mais exclusivo para a galera que quer apoiar o canal. Se você quer, o link está na descrição e também vou colocar nos comentários desse vídeo, tá bom, gente? Então, muito obrigado pela companhia, tamo junto e tchau, tchau!